Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem específica que vem lá do canal Ancapsul sobre as últimas pesquisas políticas aqui no Brasil. A ideia é entender como uma única pesquisa, um único conjunto de números, pode na verdade contar duas histórias completamente diferentes. E a questão central que essa análise levanta é exatamente essa. Será que estamos vendo uma história de duas pesquisas dentro de uma só? A fonte que a gente está usando como base argumenta que, dependendo de para onde se olha nos dados, a narrativa, ela muda da água para o vinho. Então, para a gente entender essa perspectiva, nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, as manchetes, depois, um mergulho nos números do segundo turno, na aprovação do Lula, nas preferências dos eleitores e, por fim, a especulação da fonte sobre um possível caminho para a vitória. Ok, vamos lá. O ponto de partida da análise do Ancapsul é uma crítica bem direta. Uma crítica à forma como a grande mídia estaria, supostamente, enquadrando os resultados dessa pesquisa. A narrativa mais comum que a fonte identifica é essa aí. As manchetes dando aquele destaque todo para a liderança do Lula nos cenários de primeiro turno. E essa acaba sendo a primeira impressão que fica para muita gente, né? E aqui tá o pulo do gato do argumento da fonte. A citação é direta. Segundo o apresentador, isso seria um velho truquezinho para, nas palavras dele, esconder que o Flávio estaria na frente em outro cenário considerado mais importante. Agora sim, vamos para o coração do argumento. A análise, basicamente, deixa de lado o primeiro turno para focar 100% no que seria um confronto direto, hipotético, num segundo turno. E de acordo com a interpretação do Ancapsul, o que a mídia reporta sobre o segundo turno é que a coisa está muito apertada, que não dá para dizer quem ganha, ou seja, o famoso empate técnico. Mas vamos olhar para os números brutos da pesquisa Atlas Intel. O que eles mostram? Flávio Bolsonaro com 47,6% contra 46,6% do Lula. É essa vantagem de 1 ponto percentual que a fonte destaca como o dado mais significativo de todos, mesmo estando dentro da margem de erro. E aqui a gente vê o ponto da fonte de forma bem clara. Não é só uma foto do momento, é um filme. A análise aponta para uma tendência que eles chamam de estrutural, mostrando o Flávio ganhando terreno e o Lula perdendo, revertendo uma desvantagem que era de quase 4 pontos. Certo, agora vamos para a próxima camada dessa análise, que pega os índices de aprovação e desaprovação de mais de uma pesquisa para tentar reforçar a tese principal. Olha só os dados da Atlas Intel. Desaprovação do governo Lula em 53% e aprovação em 45%. A fonte usa até uma analogia, a da boca de jacaré, sabe? Onde a linha da desaprovação e a da aprovação estariam se afastando cada vez mais. E esse número aqui, 61%, vem de outra pesquisa, da Poder Data, e é um ponto-chave para a fonte. Uma desaprovação de 61% é chamada de tragédia e a alegação é de que seria impossível um presidente se reeleger com um índice tão alto assim. Ainda na pesquisa Poder Data tem essa pergunta: quem teve o melhor governo? E o resultado que a gente vê é 42% achando que o governo anterior, do Bolsonaro, foi melhor, contra 32% que preferem o atual governo Lula. A fonte usa isso como um termômetro importante do sentimento do eleitorado. Bom, agora a análise muda de foco um pouco. A gente vai ver a percepção de competência dos eleitores sobre temas que são cruciais para o país. E, segundo a fonte, isso pode ser decisivo. Essa tabela resume bem a leitura que a fonte faz dos dados. A tese é que os eleitores veem Flávio Bolsonaro com vantagem em áreas como economia, crime e emprego. Já o Lula seria visto como mais forte no combate à pobreza. Em educação, um empate. Para o Ancapsul, ter essa vantagem nos temas-chave é o que atrai o eleitor de centro, o indeciso. E para fechar, vamos ver como a análise do Ancapsul junta todas essas peças do quebra-cabeça para especular sobre um possível caminho de vitória para o Flávio Bolsonaro. Então, segundo essa leitura, os passos estratégicos agora seriam, primeiro, a desistência de um adversário importante, o que já limpa um pouco o campo. Segundo, consolidar o chamado voto útil. E terceiro, a especulação de que uma vitória logo no primeiro turno passou a ser uma possibilidade real para a campanha. E só para deixar bem claro o que é o voto útil, é basicamente aquele conceito político onde o eleitor abre mão do seu candidato preferido que tem menos chances para apoiar um candidato mais forte com que ele tem alguma afinidade para tentar decidir a eleição de uma vez.
E por último, a análise do Ancapsu joga mais um elemento na mesa, um elemento de pura especulação. A ideia de que um grande escândalo, e a fonte cita a questão do Banco Master, poderia ser a tal bomba final, o fator decisivo para a eleição. E assim, a análise toda nos deixa com essa pergunta no ar. Esses números que a gente viu, eles são só uma oscilação do momento na opinião pública ou estão indicando uma mudança mais profunda, mais estrutural no cenário político? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai poder dar.